Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você tá chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo pra geral. Tudo sobre mentorias e cursos na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Essa aqui é a nossa série Direito e hoje, eu tô gravando hoje mesmo que eu assisti dois documentários. Uma da Elisa Samúdio, né? E a outra do Volta Priscila, da irmã do Vitor Belfort, né? Vou fazer um resumo dos dois casos, tá? Eu vou falar primeiro o da Elisa, que eu assisti, por ordem cronológica. A Elisa Samúdio, ela teve, na época, um caso, né? Um namoro com o goleiro Bruno. E ela ficou grávida do Bruno e ela recebia ameaças desse goleiro, porque ele não queria que ela engravidasse, enfim, ela queria que ele tirasse o filho e tudo mais, não queria ela, porque ele estava cotado até para ir para fora do Brasil. Só que lá eles mostram a figura da Elisa, quem era ela, porque saiu muita fofoca na época, falando que ela era garota de programa, várias coisas, que também não faria sentido pela morte dela, né? Ninguém tem o direito de matar alguém por qualquer tipo de profissão e afins. Mas ela era goleira de futebol society, ela foi para São Paulo, era do Paraná, foi para São Paulo para tentar a vida como goleira e ela se desiludiu porque ela viu que não era tão fácil, né? E ela acabou indo depois para o Rio de Janeiro, conheceu o goleiro Bruno, e aí vocês sabem da história. Eles focam muito na pessoa da Elisa, que eu achei muito interessante, que tinham detalhes da vida dela e que a gente não conhecia. E é o seguinte, o Bruno e os comparsas dele, né, assassinaram a Elisa, isso daí tá claro, só que não foi encontrado o corpo da Elisa até hoje, né? Falaram que foi concretado o corpo e não foi feito busca, não foi encontrado. Falaram que o cachorro comeu, também não foi feito busca e não encontraram, enfim. Então, ela fez tudo o que deveria ser feito pela lei, né? Ela foi atrás dos direitos dela, informou que o Bruno ameaçava ela, falou tudo isso, tinha vídeo dela falando a respeito, ela foi em programas de como Sônia Abrão falando a respeito deste assunto, e mesmo assim não deram ouvidos para ela. E aconteceu o que aconteceu, né? No final até mostra o filho dela, que é chamado Bruninho, né? Em homenagem ao pai, no caso, que hoje é goleiro de time de base, né? Diz que ele é um goleiro muito bom, ele é alto, enfim, realizando o sonho da vida dela, que ela era também goleira, só que de futebol de salão, tá? E aí, o segundo documentário que eu assisti, de 4 episódios, é o Volta Priscila. Quando esse caso foi ao ar, eu tinha 20 anos, e eu lembro até hoje, eu já tô 40, né? E eu lembro até hoje sobre esse caso, porque no direito a gente fala que o caso da Priscila, diferente do caso da Elisa, é ausência, né? Porque uma pessoa desaparece do nada e nunca mais volta. Então é o caso de ausência. Da Elisa, mesmo que não tenha corpo, o da Elisa não se encaixa em ausência, porque ali tem todos os trâmites de que ela foi violentada e tudo mais, então mataram ela, né? Então presume-se o falecimento dela. Esse caso, é de morte presumida. Da Belfort não, ausência, que é totalmente diferente, né? Provavelmente pelo tempo que já se passou, decreta-se ausência com decretação de morte presumida, né? Enfim. O que eu fiquei chocada é que o da Priscila, ela desapareceu em janeiro de 2004, tá? A mãe dela botou ela bem na frente do trabalho dela para ela entrar. Uns dizem que ela entrou, deixou a bolsa e saiu, outros dizem que ela nem entrou e ela já desapareceu, né? E nunca mais ela voltou. No documentário, você vai ver lá no último episódio 4, que tem uma pessoa, que eles falam todas as denúncias que chegaram até eles, a polícia investigou, mas faltou investigar a fundo a figura do namorado da Priscila Belfort. Eu já tinha assistido, uns 2, 3 anos atrás, um documentário aqui no YouTube da mãe dela falando sobre o namorado que não foi investigado. Porque dizem, né, lá você vê nos depoimentos, que é de uma família muito influente no Rio de Janeiro. E até fizeram grampo nos telefones, né, a pedido da justiça, nos telefones da Priscila, dos irmãos, da mãe, da avó que a Priscila usava, do namorado, e depois do namorado foi retirado. Aí sumiu tudo do computador da Priscila, porque aí a Joana Prado, que é a cunhada da Priscila, fala que o namorado chegou lá e
falou que tinha que pegar um disquete e ele ficou usando o computador da Priscila, sabe? E aí ele falava assim, eu não sabia que ela tomava remédio, porque a Priscila tomava remédio para depressão, ela tinha depressão fortíssima. E lá no documentário narra muito bem a história da Priscila, como ela era, relação dela com os pais, tudo bonitinho, muito certinho. Mas faltou investigar o namorado. E todo mundo fala isso até hoje, né? Porque ele apareceu na delegacia com o pai e apareceu com um advogado. Se você não tem culpa no cartório, você apareceu com o advogado pra quê? Entendeu? O advogado você aparece no momento posterior, quando você tem uma culpa no cartório, tem alguma coisa. Depois a mãe da Priscila pediu as roupas da Priscila que tava na casa do namorado, o cara aparece junto com o pai num restaurante japonês, o pai meio que falando, entrega logo, vambora e tal, não sei o que. Quer dizer, não foi feita investigação aprofundada sobre o namorado da Priscila, então surgem várias hipóteses. Eles estão com esse documentário tentando reabrir o caso da Priscila Belfort, né? Então, assim, na série o direito, como a gente traz para a figura do direito especificamente, então, da Elisa, morte presumida, porque só não encontraram o corpo. Mas por que foi preso o Bruno, o Macarrão, todo mundo ali junto? Porque ali narrou-se que ela tomou coronhada na cabeça, que fulano de tal matou ela, só não encontraram o corpo. Então, morte presumida. Tanto que a mãe dela mostra a certidão de óbito dizendo que não tem um corpo e tudo mais. Então, morte presumida. Da Priscila é a ausência. A pessoa simplesmente desaparece sem deixar rastro. Não tem rastro porque no telefone, a conta a conta bancária dela, o dinheiro estava lá. Não tem no telefone absolutamente nada falando, nada, não conseguiram encontrar. Então, ela some, tem hipóteses. Então, já se passaram 20 anos e, assim, para crime no Brasil, homicídio prescreve em 20. Então, hoje, gente, se foi uma outra pessoa, se apareceu o culpado agora, a gente não vai saber quem foi. Pode até saber quem foi, mas prescreveu o crime. Mas eu acho que da família isso aí vai ser o que menos importa. O importante hoje é enterrar o corpo da menina. Onde é que a ossada dela foi parar? Né? Porque ninguém já espera que ela esteja viva, né? A gente já entendeu, até a família, a mãe já falou, eu não tenho já esperança que ela esteja viva, mas eu queria fazer um enterro digno para ela. E pelo menos a família parar com esse sofrimento, né? Mas o que eu vejo nesses dois casos ligando, e é muito engraçado quando eu dou aula no primeiro semestre e falando sobre esse assunto, e casam muito os exemplos clássicos que eu dou em sala, tanto da Priscila quanto da Elisa, mas é de entender que na somatória dos dois casos, eles se interligam no seguinte sentido. Uma foi assassinada pelo namorado, não tem um corpo, mas sabe que o namorado foi mandante da época. E da outro caso, que é da Priscila, suspeita do namorado também, porque não foi feita uma investigação aprofundada do cara. Então, nos dois casos, se ligam sempre uma mulher sendo assassinada, né? Da Priscila a gente não sabe, mas da Elisa a gente já sabe, né, que foi. O caso tá lá, tá falado, tá documentado, esse caso é público. O da Priscila que faltou uma investigação, mas suspeita-se do namorado. Quer dizer, sempre um homem batendo, né, fazendo coisas com mulheres, né? No caso da Priscila, levantou a hipótese de droga, que o namorado tinha dívida de droga, então a Priscila pagou com a vida, mas ninguém acredita nisso, porque a Priscila é uma pessoa que não bebia, não se drogava, absolutamente nada. No documentário reflete muito isso. E a última hipótese que surge no último episódio é de que ela estaria grávida, né? Tanto que a Joana Prada, a cunhada, fala assim, você tá tendo relação? Tô. Você tá suspeitando que você tá grávida? Não, minha menstruação tá atrasada. Então ela acha, né? Eles acham, a família, que ela deve ter engravidado. Tentaram tirar o neném, porque os dois não queriam, ou um não queria só, pode ser o namorado, ou o próprio Priscila. E foi algo clandestino, deu errado, a Priscila pode ter falecido, né? Porque ninguém sabia que ela tomava remédio. Por isso que quando ele vai fazer as pesquisas do namorado na casa da mãe da Priscila, lá da Priscila, onde a Priscila morava, a Joana Prado fala, eu não sabia que ela tomava remédio, eu não sabia que ela tomava remédio, ela falando sozinha, ele falando sozinho, então podia parecer que, tipo assim, cara, o remédio pode ter dado alguma influência, ela ter falecido numa clínica avulsa, e ao invés de falar, olha, a gente foi fazer isso aqui, aconteceu isso, o falecimento, ele quis ocultar, né? Às vezes o cadáver, alguma coisa, porque poderia cair a clínica como um todo também, né? Então ninguém sabe disso. Só que assim, o que eu achei muito doido dessas duas histórias conexas é sobre estudar a questão da morte presumida e da ausência, e também sempre um homem, né, atrás de uma mulher, fazendo coisas assim, né, que muitas vezes a gente
não quer fazer, mas por estar num namoro, por estar num relacionamento, acaba fazendo, sabe? Então, assim, a gente não sabe do caso da Priscila. Se for realmente feita a investigação hoje, descobrir que, sei lá, foi o namorado, mas a gente não tem certeza de nada ainda, tem que ser reinvestigado, vai ficar muito claro, praticamente igual do caso da Elisa. Alguém, um homem por trás, sempre um homem. Porque nada da Priscila fica dúvida. Do tipo assim, tem que ser reinvestigado para falar, para descobrir, conversar com o namorado de novo, falar com ele, né? Do tipo, o que você sabe? Porque ele deu 2 versões, cadê a terceira versão, né? Para ouvi-lo. Mas se ficar confirmado isso, as 2 histórias se batem por uma questão de um homem sempre, né? Ai, gente, assim, a da Elisa, pelo menos, sabe que ela morreu. Não tem o corpo, não tô falando que é menos pior, tá? Porque pra mãe da Elisa deve ser muito ruim, até pro filho também, não saber onde a mãe foi enterrada, coisas do gênero. Mas ter a certeza de que faleceu. Mas pra mãe do Victor lá, pra família do Victor, eu acho que é extremamente pior, porque não tem o corpo e não sabe dela há 20 anos. Então esse documentário, os 2, um na Netflix da Elisa e o outro na Disney Plus, são perfeitos. Se esse vídeo fez sentido, já sabe, se inscreva, dá like, compartilha para geral. Até mais.